Fala rapaziada, hoje a gente vai fazer uma tier list dos filósofos, vamos lá. A gente tem aqui as categorias sábio, gênio, A, B e F, que é o que eu não gosto, não curto, odiei ler, achei um horror. Tá bom? Então vamos lá. O sábio, vocês vão entender, o sábio é o que tá além de toda a humanidade, é aquele que, nossa, é o mestre de tudo e de todos. O gênio é aquele que foi muito bom no que se propôs a fazer. E é isso. Basicamente no sábio eu analiso também o modo de vida das pessoas, como elas viveram, e no gênio não, é só o trabalho intelectual daquela pessoa, se ela agiu de acordo com o que ela propôs pra si mesma, certo? Então aqui a gente tem Agostinho. Agostinho foi um filósofo muito bom, ele escreveu muito bem, renegou o estoicismo, aceitou o cristianismo, e é isso, ele pra mim é um gênio no que ele fez. Aristóteles também, ele ali era o mestre do Alexandre o Grande, né? O papaizinho do Alexandre o Grande. Então ele teve acesso a muito conhecimento, muito conteúdo, e por isso o cara era tipo uma enciclopédia humana. Ele pegava várias ideias de vários lugares, viveu em Kemet, pegava a ideia de livro que seria depois enviado para a Biblioteca de Alexandria e escrevia todas as suas obras com bases nessas referências que eles tinham, né? Então, tipo, nada dele foi tirado do nada. O pessoal olha para ele como se ele fosse, oh meu Deus, o gênio da humanidade. Não. Primeiro, ele tinha muito tempo livre e segundo, ele tinha acesso a todo o conhecimento que o mundo podia dar naquele tempo. Então, por isso que o cara era foda. Mas não tenho o que falar, né? Ele foi um gênio no que ele fez e outras pessoas também tinham tempo livre e acesso àquele conhecimento, mas só Aristóteles resolveu escrever esse tanto de conhecimento e condensar numa enciclopédia de livros. A gente tem aqui o Camus, o filósofo do absurdo, que diz que a filosofia só tem um problema, que é se a vida vale ou não a pena ser vivida. Será que a vida vale a pena ser vivida? Será que Sísifo tá realmente feliz, carregando aquela pedra todo dia pra cima da montanha e todo dia aquela mesma pedra cai, ele tem que fazer isso pela eternidade? Será que ele tá feliz? Bom, eu acho que sim, e por isso o Camus é um nota A, vai. Ele não é um dos meus preferidos, mas ele é um escritor muito bom. Aliás, ele é mais escritor, mais de literatura do que de filosofia em si, mas ainda assim tem muita filosofia, né? A gente tem aqui Demócrito, um cara que lá 2000 anos atrás falou que a matéria chegaria a um ponto de ser indivisível, no qual ele denominou átomo. Hoje a gente sabe que o ponto indivisível da matéria ainda não é o átomo, mas mesmo assim o Demócrito era muito pica pra época dele. Claro, também teve o tutor dele, né? O mestre dele que também falava a mesma coisa, e essas ideias ficaram aí misturadas com Demócrito. Mas Demócrito pra mim também é um A. Inclusive ele era conhecido como o filósofo que ri, porque ele ria muito, ria de tudo e ele era muito legal. Descartes, o cara do penso logo desisto, né? Penso, logo existo, cogito ergo sum. O cara questionou tanto a si mesmo que ele só pôde ter certeza de uma coisa, que a única coisa que existia era a dúvida em si, era o pensamento em si. Aquilo que estava duvidando, aquela matéria que estava ali, fazendo aquele trabalho de duvidar das coisas, era a única coisa que ele poderia ter certeza. Então Descartes aí foi um filósofo muito legal. Nice. Por isso eu vou colocar ele aqui em gênio, talvez, ou não. Acho que sim, porque, olha, foi um pensamento bem revolucionário pra época, viu? Diógenes, não tem nem o que falar do papai Diógenes. O cara só renegou o mundo, falou, mano, quer saber? Eu vivo por mim mesmo, não preciso de ninguém, de nada, de você, não tô nem aí, mano. O cara mandou Alexandre o Grande sair da frente dele, falou, amigão, sai da minha frente que você tá atrapalhando meu sol, falou, sai daqui, irmão. Inclusive eu tenho um vídeo só de Diógenes, tá? Se você quiser ver, vai lá ver. Então o Diógenes pra mim era um sábio. Se um dia eu chegar no ponto de ter essa mentalidade do Diógenes, pode me considerar sábio também, porque o cara era muito brabo, mano. Ralph Waldo Emerson foi um grande filósofo abolicionista em um tempo que não era muito legal ser abolicionista, né, em 1800. Então ele foi assim bem revolucionáriozinho pra época. Ele foi ali um ministro, trabalhou em Harvard, se eu não me engano, enfim, ele era muito intelectual e ainda dizia que o pensamento humano em si era o que importava. Você conseguisse abdicar de todas as convenções sociais, caso você refletisse dentro de si. A famosa razão aí, né, que tá aí por toda a história. Vamos colocar aquele aí no A. Empédocles, enquanto esse cara aqui tava na época que todo mundo tá falando que, ah não, a origem da vida é a água, ah não, a origem da vida era o fogo, é o ar. Esse cara aqui chegou e falou assim, rapaziada, quer saber? A origem da vida é a terra, o ar, o fogo e a água. E é isso, e cala a boca, e todo mundo calou a boca. Ninguém ousou contestar Empédocles. Ainda falou que também tinha um éter, né? Mas isso aí a gente desconsidera. Então o cara era um gênio na época que ele foi um gênio. Epicuro, famoso filósofo do jardim, se afastou da vida política,
foi viver no mato com os amigos, falou dos desejos superficiais, dos desejos da vida, dos desejos que você não precisa ter, da razão, enfim, gênio, sábio, tudo. Esse cara aqui era insano, falou? O grande Epiteto, mano, o Epiteto foi incrível, sabe por quê? Porque o cara é escravo e estoico ao mesmo tempo. O cara pegou a filosofia estoica e transformou a vida dele em uma coisa muito foda. Ele simplesmente ressignificou a vida toda dele junto com o estoicismo. E isso foi muito legal. Ou seja, a partir de Epiteto, a gente teve uma filosofia que pode ser usada pra tudo, tá ligado? Se até um rei pode usar, então o escravo também pode usar. E o escravo foi lá e usou. E assim ele ficou muito louco. Inclusive, ele já foi traficado por piratas também. Enfim, muita coisa aconteceu na vida desse cara aqui. E é muito legal um escravo, em uma época que ninguém falava sobre isso, ter tido essa iniciativa de pegar a filosofia e trazer pra sua vida. Mesmo que ali ele já era considerado um cidadão do mundo moderno, um cidadão livre, na verdade, né? Então, pra mim, ele era um gênio e foi um gênio, certo? A gente tem Hegel, que é um grande intelectual, é o Heráclito dos tempos modernos. Ele fala sobre a luta dos opostos dentro do homem, ou seja, é a dialética, né, dentro de si. Esqueci o nome agora, mas ele revolucionou a lógica também. É um grande estudioso, foi um grande estudioso, porque ele tá morto, caso você não saiba. Não tem como falar que esse cara não era um gênio, tá ligado? Mas eu vou colocar ele no ar porque eu não gosto tanto dele. A gente tem o Heidegger, falam que esse cara aqui era meio zoado, era meio nazista, tá ligado? Eu não sei muito bem sobre isso aí, mas vai saber, né? Quem sou eu pra julgar alguém? Ele construiu a ontologia fundamental, que é o estudo do ser fundamental, que na verdade é a fenomenologia, né? Em Ser e Tempo, que é um livro muito legal dele, muito complexo também, bem chatinho de ler, inclusive não terminei até hoje, mas é muito legal, dá pra estudar bastante coisa. É bom você pesquisar comentadores pra estudar sobre ele, enfim, é bem legal. Vou colocar ele aqui no gênio. Não, quer saber? Eu vou colocar no A mesmo, você vai ficar do lado do Hegel, falou? A gente tem Heráclito, o mano que falava que não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio, e aí veio um aprendiz dele e falou, não, você não entra nenhuma vez no rio, porque se tudo tá em constante mudança, naquele momento que você entrou, você já mudou, e o rio também já não é mais o mesmo. Enfim, é muito bom. Heráclito é muito bom. Vou colocar ele aqui em gênio, morreu em bosta de vaca, infelizmente, tadinho. David Hume fez um belíssimo livro sobre o entendimento humano. É um melhor livro que eu já li sobre entendimento humano. Fala sobre percepção, fala sobre muita coisa bacana, muita coisa que te faz pensar, fala sobre moral nesse mesmo livro e é muito, mas muito legal. Fala sobre justiça também. Cara, David Hume pra mim é um gênio. Também era riquinho, burguês safado, né? Então tinha tempo livre pra caramba pra estudar sobre tudo que quisesse. Edmund Husserl era um filósofo super complexo, continua sendo. Na verdade, todos esses filósofos mais da modernidade expandiram as questões a um nível que é muito complexo, é muito difícil de saber. Mas ele é muito inteligente, ele era muito legal, de verdade mesmo. Se vocês parar pra estudar e entender o que ele tá dizendo, você vai falar, caramba, não é que faz sentido? É o cara da fenomenologia, né? É um cara muito inteligente. Ele é basicamente a descrição dos conteúdos da consciência e isso é muito complexo, é muito difícil de entender isso. Vou colocar ele aqui em gênio porque, de verdade... Não, vou colocar em gênio não, vai ficar aí do lado do Heidegger, falou? Jesus Cristo, grande filósofo, grande sábio de seu tempo, e agora eu já não sei onde eu vou colocar ele, né? O primeiro hippie aí do mundo. Infelizmente, ninguém mais é hippie hoje em dia, ninguém mais é cristão hoje em dia, então não dá pra falar que essa corrente filosófica continua. Mas enfim, é uma grande questão aí do ocidente nos dias de hoje. Mas Jesus é muito foda, muito sábio, primeiro hippie, primeiro filósofo da paz, da tranquilidade. Quer saber? Larguem as armas, rapaziada, larguem as armas, vamos todo mundo se amar, falou? É isso, Jesus é isso. Sábio. John Stuart Mill, o cara da tirania da maioria, ele falava muito sobre a liberdade, ele refinou o utilitarismo. O utilitarismo é mais ou menos o seguinte, é o governo fazendo todo mundo feliz por meio da maioria, ou seja, a maioria sempre escolhe as coisas. Mas aí ele falou, não, se isso acontecer, a maioria ia criar uma tirania. E tudo que a maioria desejasse ia ter que ser feito. Então a gente ia acabar extinguindo outras raças, outras pessoas, outras individualidades com base nisso. E é por isso que ele desenvolveu bastante sobre a liberdade também. Vou colocar ele aqui em A, e meu Deus, não tem ninguém ficando em B nem F, meu Deus do céu. Kant, Emmanuel Kant, o grande paladino da moral, o homem dos imperativos categóricos, o homem que dizia assim, faça o que você gostaria que fosse uma ordem universal, uma lei universal. O cara revolucionou a moral. Ele aqui é simplesmente um gênio, além de ter contestado as 5 vias do Agostinho, né, sobre o mal de Epicuro, falando que aquilo era um salto ontológico, enfim, Kant era muito pica.
Kierkegaard, um filósofo mais ou menos, não gosto tanto, meio pessimista, fez um salto ali, salto da fé, né? Salto da fé que, na verdade, o Camus vai chamar de suicídio filosófico, se eu não me engano. Então eu vou colocar ele aqui no B. Primeiro aí do B, não gosto tanto. Leibniz, o ultra otimista, o cara que fala que o mundo já tá no estado perfeito, né? O cara já chega e fala assim, não, o Deus imagina várias realidades e só deixa a mais perfeita acontecer. E vai tomar no rabo, né, o Leibniz? Pelo amor de Deus, meu amigo. Mas é muito interessante ver que alguém pensa isso, que alguém pensou isso, e já tava aí pensando em universos paralelos, multiverso, o Leibniz é da hora, tá? Mas é um ultra otimismo que nem os estoicos têm, sabe? Não dá pra você olhar pro mundo e falar que Deus imaginou que isso aqui era perfeito. O cara é Deus, ele podia fazer melhor. Maquiavel, o grande filósofo da política moderna, o grande aí, como eu posso dizer, oráculo do que seria a política, né? Inclusive, se os presidenciáveis aprendessem mais com Maquiavel, o mundo, eu aposto que seria um lugar melhor, porque Maquiavel, se você usar as ideias dele para o bem, vai dar super certo, são ideias boas. Inclusive, ele ficaria super decepcionado com o nosso último presidente da República, sabe por quê? Porque ele fala que um estado mais fácil de governar é o estado que tá todo estragado, que tá todo em chamas, todo ruído. Sabe por quê? Porque quando você pega um estado assim, é muito mais fácil você controlar o povo. E o que o último presidente aí fez? Nada. Teve o mandato todo pra fazer alguma coisa, pegou o país em ruínas e não conseguiu fazer nada. Maquiavel estaria decepcionado com o último presidente da República, falou. Ele estaria muito triste, falou, mano, você não pegou um livrinho pra ler? Um livro básico de política, de filosofia, um livro que dá pra qualquer um ler. Uma criança de 3 anos, se você explicar assim, ela entende isso aqui. Não é possível, tá? Maquiavel foi gênio, tá? Maquiavel foi gênio em ver a política do tempo dele e ainda prevê a política futura, muito legal. Marco Aurélio, grande filósofo, imperador, muito pica. Tentou aí seguir o estoicismo até o final dos seus dias e seguiu o estoicismo até o final dos seus dias, cometeu alguns erros durante seu mandato, não foi uma pessoa perfeita, mas foi um grande filósofo estoico e hoje as meditações dele são um grande estudo aí sobre a filosofia do estoicismo. Então eu vou colocar aqui no A, vai ficar no A aí. Marx, Karl Marx, muito pica, foi um gênio falando sobre a política, investigando a sociedade capitalista, inclusive preveu algumas coisas que vêm acontecendo junto com seu amigo Engels, né? Não tenho o que falar, Marx foi realmente um gênio no que ele fez. Nietzsche eu tenho uma relação complicada com ele, mas não tem como falar que o cara não é um gênio, sabe por quê? Porque o cara, além de prever várias coisas da filosofia, ainda refutou os antigos. Sócrates refutou entre aspas, né? Ele e as suas controvérsias, mas ele fez isso, ele estudou profundamente e ele era mais um poeta do que um filósofo, o modo de vida dele não foi tão da hora, ele foi meio torto na vida dele, não tinha ética, não tinha moral, não tinha nada disso, mas ainda assim criou um conceito muito legal chamado Ubermensch, né, o super-homem, e isso é muito legal. Ele foi um gênio na escrita, mas na vida em si ele não foi sábio, não seguiu o que ele escreveu. Ockham, o bispo Ockham, criou o conceito a navalha de Ockham, que basicamente significa que se você pode usar uma versão mais simples de algo que é complexo, então usa simples, não faz sentido você usar, enfim. Mas Ockham é um filósofo muito legal também, muito simples de entender, a contribuição mais renomada dele foi a própria navalha de Ockham, enfim, ele é legal, vou colocar ele aqui em A. Parmênides, o grande filósofo do ser e é impossível não ser, o grande filósofo que criou a ontologia, que ensinou Sócrates. Vou colocar ele aqui em gênio, porque a gente não sabe muita coisa da vida dele. Platão, gênio também, gênio, não tem o que falar, fez as perguntas certas por toda a filosofia, muito incrível, o cara é um gênio, um gênio. Protágoras, representando aqui todos os sofistas do mundo, esse foi o cara que disse que o homem é a medida de todas as coisas, e realmente eu acho que ele tá certo nisso, apesar de Sócrates discordar, enfim, a gente tem um longo discurso sobre isso, um longo pensamento sobre isso, mas o humano mede as coisas com base nele mesmo. Assim, Protágoras também seria um gênio ali na mesma época que o Sócrates. Bertrand Russell foi um filósofo muito bom. Se eu não me engano, ele era matemático, fazia filosofia, ele criou um fundamento lógico também, ele meio que criou uma outra lógica, refinou a lógica, tentou fazer diversas outras coisas muito intelectuais, muito legais. Pra mim, ele também tá ali em A, talvez? Não. Vou colocar ele em gênio, porque foi ele que disse que toda a filosofia é simplesmente nota de rodapé de Platão. Ou seja, tudo
que as pessoas respondem hoje em dia, Platão já tinha perguntado há muito tempo atrás. Sartre, muito foda, acho que ele é um filósofo, meio psicólogo ali. Vou colocar ele em gênio porque foi o cara que diz que somos condenados a ser livres, condenados a escolhermos quem nós somos. Um grande precursor aí, ajudou o Camus a criar a filosofia do absurdo, né? Muito legal. Schopenhauer, não gosto tanto, vou colocar em B, é o cara que diz que a vida é um pêndulo entre dor e sofrimento. Filosoficamente, ele ajudou com a vontade de poder, as vontades em si, mas esse cunho pessimista dele não é algo que me agrada muito. Sêneca. Sêneca é o meu filósofo, assim, preferido, só que eu sei que ele não era sábio. Ele simplesmente era muito bom, inclusive ele admite que ele não era sábio. Ele era um bom escritor, um bom filósofo, tinha ótimas ideias e com uma vida de diversos erros, ele ajudou várias gerações a viverem melhor. Então eu vou colocar ele aqui em gênio. Sêneca era um gênio, não tenho o que falar, o cara é muito bom. Ética, moral, virtude, estoicismo, o cara dominou tudo isso e era muito, muito bom. Ele botava toda a lógica no chinelo, enfim, não tem nem o que falar desse cara aqui. Sócrates, então, Sócrates é um grande ponto de interrogação na minha cabeça, sabe por quê? Porque a gente não sabe quem foi Sócrates em vida, a gente sabe quem foi Sócrates segundo Platão. Se Sócrates foi realmente como Platão escreveu, então Sócrates era muito sábio, muito pica, ele era um homem que seguia os seus próprios ensinamentos, vivia de acordo com o que queria, então vou colocar ele aqui em sábio, porque mesmo assim, tipo, Jesus a gente não sabe também muito sobre a vida, Epicuro a gente também não sabe muito sobre a vida, Diógenes também a gente tem várias histórias que a gente nem sabe se é real, então todos esses sábios meio que eles estão nesse espectro de, pô, será que eles são muito bons? Ou será que foram só histórias, assim, que inventaram, né? Enfim, vamos lá. Spinoza, o cara do monismo, Deus é a natureza, muito bom, o Deus de Spinoza é um dos deuses mais legais de se estudar, é uma das teologias que eu mais gosto de estudar. Não gosto tanto da escrita do Spinoza em si, mas ele é bem legal, bem aventureiro, foi, se eu não me engano, ele foi sapateiro uma época da vida dele, muito legal, vou colocar ele aqui em B, talvez, vai pra B aí, ô Tales. Quer dizer, Spinoza. Tales de Mileto, o primeiro filósofo grego que disse que as coisas estavam recheadas de Deus e por isso estava fazendo filosofia, porque estava cansado de todo mundo falar que Deus fazia as coisas. Ele quis ir lá e falar, mano, não é Deus isso aqui é nós, ó, isso aqui é o vento, isso aqui é, enfim, muito pica. Colocar ele aqui em gênio por dar o primeiro pontapé ali de filosofia na Grécia Antiga. Henry David Thoreau foi viver nos bosques para uma vida melhor, para viver deliberadamente. Henry David Thoreau era um filósofo muito legal, ele teve uma vida muito boa, eu acho que eu colocaria ele em sábio, porque ele seguiu o que ele escreveu. Ele foi viver nos bosques por uns 2 anos e gostou de lá e ficou, e ainda escreveu Desobediência Civil, porque ele foi preso em algum momento, eu não me lembro muito bem o porquê. Bom, ele foi um grande filósofo aí que seguiu o que ele queria seguir, muito bom, gosto muito dele. Voltaire, aqui chegamos a um ponto bom. Voltaire escreveu um livro chamado Cândido o Otimismo para refutar, para satirizar a ideia de Leibniz de que o mundo estava no seu lugar perfeito. Aí ele foi lá e escreveu um livro onde acontecem as coisas mais absurdas com os personagens. Pra vocês terem noção, tipo, acontece, a bunda das pessoas são cortadas, tá ligado? E eu tenho medo de isso ter sido comum antigamente. Enfim, é um livro muito bom, satiriza muito. Eu acho que eu vou colocar ele aqui em A. Fechou? William James, um dos pais aí do pragmatismo, que é uma ideia humana, que diz assim que uma ideia humana só faz sentido se ela tiver valor prático. Ou seja, se aquilo que você tá pensando não tiver sentido no mundo material aqui, onde a gente tá agora, então por que eu vou viver isso, sabe? Pra mim, ele foi um gênio, porque o pragmatismo também é uma corrente filosófica muito legal. Apesar de várias contradições e tudo mais, ainda assim, é muito legal. Zenão de Sítio nasceu rico, se viu no meio do mar, náufrago, todo quebrado, todo ferrado, mas era um filósofo muito, muito, muito bom. Criou o estoicismo e ele teve uma vida boa, de acordo com os livros antigos. Então, pra mim, ele é um sábio. Ele se tornou um sábio ao decorrer da vida, né? Então, tem aí o meu selo de aprovação. Falou, Zenão, você é um sábio, obrigado. Wittgenstein, chegando nos atualmente um dos meus filósofos preferidos, talvez o segundo preferido depois de Sêneca. Por quê? Esse carinha aqui matou a filosofia.
Ele falou assim: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Ou seja, a filosofia inteira é um grande jogo de palavra. Se você mudar a ordem das coisas, se você mudar coisa aqui, coisa ali, a lógica é uma baboseira. Sabe por quê? Porque é só um jogo de palavra. Não tem valor aquilo. Ou seja, a gente volta pra Sartre. Somos condenados a ser livres. Wittgenstein, pra mim, era um sábio. Sabe por quê? Porque ele viveu a guerra, foi na guerra, salvou os amigos na guerra, foi preso por salvar os amigos na guerra e não deixar eles pra trás, construiu uma casa moderna antes do modernismo, abriu mão da herança dele pra viver simples, pra viver só escrevendo livro, vivendo a filosofia, ainda foi jardineiro na vida. Então esse aqui foi um cara que realmente viveu o que ele escreveu. Foi um cara que viveu como uma pessoa sábia, que não precisa de muito, só precisa do mínimo pra viver. Mas enfim, rapaziada, essa foi a tier list. Se você quiser fazer, tá aí no comentário fixado. Muito obrigado por assistir. Deixa o like, espero que vocês tenham gostado. Deixa o comentário. É isso, muito obrigado e tchau!ハムレット R